Você consegue imaginar o Rei Pelé apontando o dedo para a cara de um torcedor e dando uma lição de moral? E quanto ao Cafu, você consegue imaginar? Lúcio? Dunga? Pois é, mas para o capitão Danilo, abaixar a cabeça e ir para o vestiário depois de um jogo ridículo pela seleção não era uma opção. Você deve estar se perguntando, tá, mas foi isso que destruiu a seleção brasileira? E para realmente responder isso, temos que voltar um pouco no tempo. A história das vitórias do Brasil nas Copas do Mundo começa em 1958, na Suécia. Naquela época, o futebol brasileiro ainda não tinha mostrado ao mundo seu verdadeiro potencial. Mas tudo mudou com a chegada de um menino negro do interior de Minas Gerais chamado Pelé. Com apenas 17 anos, Pelé iluminou os campos suecos com a sua habilidade e técnica. Ao lado de craques como Garrincha, Didi e Vavá, o Brasil encantou o mundo com seu estilo de jogo ofensivo e criativo. A final contra a Suécia foi um espetáculo, com Pelé marcando 2 gols na vitória por 5-2. Foi o início de uma era de ouro para o futebol brasileiro, uma época em que a seleção brasileira começou a se tornar sinônimo de excelência e beleza no futebol. A campanha vitoriosa continuou em 1962, no Chile. Mesmo sem Pelé, que se lesionou no início do torneio, a seleção brasileira mostrou sua profundidade e talento. Garrincha, o anjo das pernas tortas, assumiu o protagonismo, levando o Brasil a mais uma conquista. A final contra a Tchecoslováquia foi mais uma exibição de futebol arte, com o Brasil vencendo por 3-1. A dupla de 1958 e 1962 colocou o Brasil como uma verdadeira potência no futebol mundial. Um time que não apenas vencia, mas encantava e inspirava todos que assistiam. Se 1958 e 1962 estabeleceram o Brasil como uma potência, 1970 cimentou seu lugar na história como a maior seleção de todos os tempos. No México, sob o comando de Zagallo, a seleção brasileira apresentou um futebol que beirava a perfeição, com um verdadeiro esquadrão composto por Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Carlos Alberto. O time era um show de habilidade e tática. Cada jogo era uma exibição de técnica e de paixão. A final contra a Itália, vencida por 4-1, foi a coroação de uma campanha impecável. O gol de Carlos Alberto, após uma jogada coletiva brilhante iniciada pelo Clodoaldo, é até hoje considerado o gol mais lindo da história das Copas do Mundo. O esquadrão de 70 não apenas venceu, mas redefiniu o que significava jogar futebol. Após 24 anos sem conquistas, a seleção voltou ao topo do mundo em 1994, nos Estados Unidos. O time comandado por Carlos Alberto Parreira era uma mistura de talento ofensivo e solidez defensiva. Romário e Bebeto formaram uma das duplas de ataque mais letais da história, enquanto Dunga, o volante que mais acertou passes na história das Copas do Mundo, e Mauro Silva garantiam a segurança do meio-campo. A campanha no solo americano foi marcada por jogos duros e emocionantes. A final contra a Itália foi um teste de nervos, decidido nos pênaltis após um empate sem gols. Quando Roberto Baggio errou a cobrança decisiva, a alegria e a euforia tomaram conta do Brasil. O tetra era finalmente nosso depois de 24 anos, e uma nova geração de torcedores pôde finalmente celebrar o retorno da seleção brasileira ao topo. A Copa do Mundo de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão, trouxe de volta o esplendor perdido em 1998 e a alegria do futebol brasileiro. Sob a batuta de Felipão, o Brasil apresentou um time repleto de talentos e com uma vontade inabalável de vencer. Ronaldo, que tinha sofrido uma lesão grave que quase acabou com a sua carreira, fez um retorno triunfal liderando o Brasil. Ao lado dele, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho criaram jogadas mágicas e decisivas. A final contra a Alemanha foi um espetáculo à parte, com Ronaldo marcando 2 gols na vitória por 2-0. O Brasil se tornou a primeira seleção do mundo e da história a conquistar 5 Copas do Mundo. E a imagem de Ronaldo erguendo a taça com seu sorriso largo ficou eternizada nos corações de todos os amantes de futebol. Mas foi aqui que tudo começou a ir por água abaixo. A Copa do Mundo de 2006 na Alemanha deveria ter sido mais um capítulo glorioso na rica história da seleção brasileira. Afinal, o Brasil chegava como atual campeão, ostentando uma equipe repleta de estrelas de renome mundial. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Adriano e Roberto Carlos formavam uma equipe que, no papel, era praticamente invencível.
A expectativa era alta. Os torcedores acreditavam que o Hexa estava ao nosso alcance, mas o que se desenrolou foi uma série de eventos que levariam a uma das mais dolorosas decepções na história recente do futebol brasileiro. Desde o início da Copa, alguma coisa parecia errada. Apesar de vencer a fase de grupos com relativa tranquilidade, o Brasil não apresentava o futebol dominante que todos esperavam. O time parecia lento, desorganizado e, acima de tudo, complacente. As vitórias contra a Croácia, Austrália e Japão mascararam problemas profundos que se manifestariam de maneira devastadora nas fases eliminatórias. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou o Gana. Apesar da vitória por 3-0, as falhas defensivas e a falta de coesão do time começaram a ficar evidentes. Era como se a magia do futebol brasileiro estivesse desaparecendo, substituída por um jogo previsível e totalmente sem brilho. A atuação de Ronaldinho, eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior, foi especialmente decepcionante. O gênio que encantou o mundo no Barcelona parecia uma sombra de si mesmo, incapaz de criar jogadas decisivas. E então vieram as quartas de final contra a França, um déjà-vu amargo da final de 98. Zinedine Zidane, na sua última Copa, comandou o meio-campo francês com maestria, enquanto a seleção brasileira parecia perdida em campo. O gol de Thierry Henry, após uma cobrança de falta perfeita de Zidane, foi o golpe de misericórdia. O Brasil, com todas as suas estrelas, foi eliminado de forma melancólica e também merecida. A apatia do time em campo refletiu uma falta de preparação e um sentimento gigantesco que já estava tudo ganho. O que se viu após essa eliminação foi um país em choque. Como uma equipe tão talentosa poderia ser eliminada tão facilmente? A resposta estava nas falhas estruturais e na gestão da seleção. A preparação física foi questionável, e o técnico Carlos Alberto Parreira foi criticado por suas escolhas táticas e pela incapacidade de motivar um elenco de estrelas. O elenco foi acusado de estar mais preocupado com os contratos publicitários e festas do que com a própria busca pelo Hexa. A Copa de 2006 marcou o início de uma série de desilusões para os torcedores brasileiros. Foi o começo de uma era onde o Brasil, apesar do seu talento inegável, falhou em entregar os resultados esperados em grandes torneios. A partir daquele momento, o brilho e a invencibilidade da seleção começaram a se desvanecer, deixando um legado de questionamentos e a necessidade de uma profunda reflexão sobre o futuro do futebol brasileiro. Se a eliminação de 2006 foi uma decepção, os anos de 2010 e 2014 trouxeram verdadeiros vexames que deixaram cicatrizes profundas no coração de todos os torcedores brasileiros. Em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, a seleção brasileira entrou no torneio com grandes esperanças de redenção. Comandado pelo Dunga, o grande capitão do título de 94, a equipe tinha um estilo de jogo pragmático e também disciplinado, que contrastava com a magia e a alegria do futebol brasileiro que todos conheciam e amavam. Tudo bem, a promessa era de que a seriedade traria o Hexa, mas a realidade foi totalmente diferente. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a Holanda. O início do jogo trouxe esperança com um gol de Robinho logo no início, mas a segunda metade foi um desastre. A Holanda virou o jogo com 2 gols e a equipe brasileira perdeu completamente a compostura. A imagem de Felipe Melo sendo expulso após pisar em Robin é emblemática do colapso mental que tomou conta da seleção. A derrota por 2-1 foi um golpe duro, mas a verdadeira humilhação estava por vir 4 anos depois e em casa, aqui no Brasilzão. A Copa do Mundo de 2014 no Brasil deveria ter sido uma celebração do futebol nacional, sabe? Um momento de redenção e de glória. A expectativa era imensa e a equipe, agora sob o comando do lendário Felipão de 2002, carregava a esperança de um país inteiro. Mas o que aconteceu nas semifinais contra a Alemanha foi algo que nenhum torcedor jamais esquecerá. O jogo no Mineirão começou com um gol cedo dos alemães. O que se seguiu foi um colapso sem precedentes. Em um intervalo de 18 minutos, a Alemanha marcou 5 gols. O Brasil parecia mais uma equipe de amadores, desorganizada e completamente perdida. O placar final de 7-1 foi um massacre, uma humilhação histórica que ecoou pelo país e por todo o planeta. As lágrimas de Davi Luiz e a incredulidade de Júlio César simbolizavam o desespero e a vergonha de uma nação inteira. Para completar esse desastre, o Brasil ainda perdeu a disputa pelo 3º lugar para a Holanda, com um placar de 3-0, terminando a Copa com 2 derrotas humilhantes consecutivas. Esses vexames de 2010 e 2014 não foram apenas derrotas em campo, foram traumas profundos que fizeram todos se perguntarem: onde está o Brasil de 1970? O que aconteceu com o jogo bonito? Onde estavam a criatividade e a alegria que definiram gerações de jogadores?
A sequência de fracassos deixou claro que tinha alguma coisa muito errada. A falta de planejamento, a arrogância e a complacência, além de uma administração problemática na CBF, criaram um ambiente onde o talento não era o suficiente. A nação do futebol tinha caído de joelhos, e o amor do povo pela seleção parecia cada vez menor. Depois do pesadelo de 2014, a Copa do Mundo de 2018 na Rússia trouxe uma nova onda de esperança para o Brasil. Comandada por Tite, um técnico que tinha conquistado respeito e títulos com o Corinthians, incluindo a Libertadores e o Mundial de 2012, a seleção parecia estar no caminho certo para a redenção. O plantel também era promissor, com jovens talentos emergentes como Coutinho e estrelas experientes como Neymar, todos prontos para apagar a memória amarga das derrotas anteriores. O Tite trouxe uma disciplina tática e uma mentalidade vencedora à equipe. Sob o seu comando, o Brasil tinha conquistado a vaga para a Copa do Mundo com autoridade, liderando as eliminatórias sul-americanas. Neymar, recuperado de uma lesão séria, era o grande nome do time, apoiado por jogadores como Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e também o Casemiro. A defesa, sólida e bem organizada, contava com a experiência de Thiago Silva e Miranda. O time parecia ter encontrado um equilíbrio entre talento ofensivo e muita solidez defensiva, algo que faltou muito nas campanhas anteriores. A fase de grupos foi promissora, com o Brasil mostrando um futebol consistente e muito eficiente. Após um empate difícil contra a Suíça, vieram as vitórias sobre Costa Rica e a Sérvia, garantindo a liderança do grupo. Nas oitavas de final, uma vitória convincente contra o México reafirmou a confiança da torcida. O Brasil parecia ter reencontrado seu caminho e a esperança do hexacampeonato estava viva. Mas o sonho começou a desmoronar nas quartas de final quando o Brasil enfrentou a Bélgica. O jogo começou mal, com um gol contra do Fernandinho logo no início, seguido por outro gol de De Bruyne. Apesar de ter saído um gol do Renato Augusto, o Brasil não conseguiu superar a desvantagem e foi eliminado com uma derrota amarga por 2-1. A eliminação foi um duro golpe para a torcida brasileira, que via mais uma vez o sonho do Hexa adiado. Essa dor foi agravada pela sensação de que o time tinha potencial para ir mais longe, porém, falhou nos momentos decisivos. As críticas se voltaram para o Tite e alguns jogadores, questionando decisões táticas e a preparação mental da equipe para os jogos de alta pressão. Apesar da desilusão, a campanha de 2018 foi um passo na direção certa, mostrando uma evolução em relação ao desastre que aconteceu em 2014. O Brasil tinha reconquistado um pouco do seu respeito no cenário internacional e até ganharia a Copa América no ano seguinte, mas a espera pelo 6º título mundial continuava. A frustração era palpável, mas tinha uma nova determinação para corrigir os erros e voltar mais forte na próxima oportunidade. A Copa de 2022 no Catar era vista como uma grande chance de redenção do Brasil após a dolorosa eliminação em 2018. A confiança do técnico Tite ainda era forte. Sob sua liderança, a seleção tinha demonstrado consistência nas eliminatórias e também na Copa América, onde conquistou o título em 2019 e chegou na final em 2021. O elenco era um mix promissor de experiência e juventude, com Neymar como a estrela principal, cercado por jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Lucas Paquetá, que tinham mostrado grande potencial nos seus clubes. A fase de grupos foi relativamente tranquila, com vitórias convincentes sobre a Sérvia e Suíça, e uma derrota irrelevante para o Camarões já com a classificação garantida. O Brasil parecia sólido, exibindo um futebol envolvente e uma defesa bem organizada. Nas oitavas de final, o time passou com facilidade pela Coreia do Sul, vencendo por 4-1, e as esperanças do hexacampeonato se renovaram. Mas o sonho começou a desmoronar nas quartas de final contra a Croácia. O Brasil abriu o placar na prorrogação com um gol do Neymar, que igualou inclusive o recorde de Pelé como o maior artilheiro da seleção. Parecia que a classificação estava garantida, mas a Croácia empatou nos minutos finais, levando a decisão para os pênaltis. Foi um golpe gigantesco e mais uma vez o Brasil sucumbiu. Rodrigo, a jovem promessa do Real Madrid, perdeu a sua cobrança e Marquinhos também não conseguiu converter, resultando na eliminação brasileira da Copa do Mundo de 2022. A frustração tomou conta do país. As críticas a Tite e ao elenco foram intensas. Muitos questionaram a preparação psicológica da equipe e as escolhas táticas do treinador. O Brasil mais uma vez falhou em momentos decisivos, revivendo a sensação amarga de oportunidades perdidas. A eliminação deixou um vazio, e as críticas ao comando de Tite aumentaram exponencialmente. Para piorar a situação, nós assistimos a Argentina, liderada pelo Messi, conquistando o título mundial. Foi um golpe duplo, a decepção de mais um fracasso na busca pelo Hexa e a alegria do principal rival levantando a taça do mundo. O Messi finalmente conquistava seu título mundial, solidificando seu lugar na história do futebol, enquanto o Neymar e o Brasil ficavam mais uma vez na sombra do sucesso alheio.
A era Tite, que começou com tanta promessa, terminou em decepção, deixando uma sensação de desamparo e uma necessidade urgente de reavaliação e reconstrução da CBF. O Brasil entrou na Copa América desse ano de 2024 com grandes expectativas e um desejo de se redimir após as desilusões nas últimas Copas do Mundo. Sob a liderança de um novo técnico, Dorival Júnior, a seleção buscava resgatar a glória perdida e mostrar ao mundo que ainda era dona das 5 estrelas no peito. Porém, o que se viu foi uma série de jogos ridículos que deixaram todos frustrados e questionando o futuro da seleção. A estreia do Brasil na Copa América contra Costa Rica foi cheia de dificuldades. Apesar desse favoritismo, a seleção não conseguiu superar a bem organizada defesa costarriquinha e terminou o jogo com um empate sem gols. Vini Júnior e Rafinha tentaram criar chances, mas faltou efetividade no ataque. O time parecia desorganizado e sem conexão nenhuma, levantando dúvidas sobre a capacidade do Dorival de ser o técnico correto. No segundo jogo, a primeira vitória contundente veio contra o Paraguai, vencendo por 4-1. Vinícius Júnior foi o destaque dessa partida, mostrando um desempenho acima da média pelo que já vinha jogando. E apesar dessa vitória, é importante destacar que o Paraguai era um time fraco, com defesas abertas e muito lentas. Mas mesmo assim, o desempenho do Brasil contra o Paraguai trouxe um alívio momentâneo e que sim, todos devem comemorar. No terceiro jogo contra a Colômbia, foi ladeira abaixo total. O Brasil começou dominando a partida até sair um belíssimo gol de falta do Rafinha, e sabendo que precisava apenas do empate, a seleção colombiana botou pilha e o Brasil comprou. Aproveitando da confusão que os jogadores da seleção brasileira compraram, a Colômbia empatou em 1-1 e dominou totalmente o jogo, deixando o Brasil à mercê de um jogo horrível. A coisa mais medonha que aconteceu, além do pênalti, claro, em Vini Júnior, que o juiz meteu a mão na cara dura, foi o Dorival Júnior tomando decisões totalmente medíocres, como em certos momentos do jogo em que ele colocou o Vinícius Júnior de centroavante e o Rafinha na esquerda cruzando bolas para o Vinícius Júnior, mostrando que o Dorival estava totalmente perdido com um time desorganizado e sem direção. Depois de ver a enorme besteira que fez, Dorival tirou o lateral esquerdo, o Wendel, e só colocou o Endrick aos 40 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava completamente perdido. A seleção, que ficou lançando bola de um lado para o outro e recuando para o goleiro, viu finalmente o juiz terminar o jogo. Sinceramente, esse foi um dos piores e mais vergonhosos jogos da seleção brasileira dos últimos 20 anos. Mesmo sendo classificado para as quartas de final, a seleção não conseguiu parar de envergonhar os torcedores. O jogo contra o Uruguai foi bem apático, com o Dorival cometendo os mesmos erros do jogo passado e indo mais além. Os 90 minutos terminaram empatados e, como não tinha prorrogação, foi direto para os pênaltis. A cena mais marcante desse espetáculo aconteceu antes da disputa dos pênaltis. Enquanto Bielsa estava de um lado do campo selecionando os seus melhores jogadores para as cobranças de pênalti, do outro lado estava Dorival Júnior, onde foi claramente ignorado igual uma criança na rodinha de amigos da escola, tentando conversar com seus jogadores e escolher quem iria começar batendo o primeiro pênalti. E essa era a receita do bolo não só para o fracasso dos últimos 18 anos, mas como também daquele mesmo dia. Éder Militão, que não bate pênaltis nem nos treinos do Real Madrid, foi o primeiro nas cobranças e, claro, ele errou. Quem diria, né? A próxima bola fora veio de um jogador chamado Douglas Luiz. Enquanto isso, o Uruguai, que teve seus melhores batedores escolhidos a dedo por Bielsa, comemorava o último gol de Manuel Ugarte, se classificando para a semifinal contra a Colômbia. E como se um raio não caísse duas vezes no mesmo lugar, vimos de novo da TV de nossa casa a Argentina levantar mais um caneco e comemorar muito. À medida que a Copa América termina com a Argentina campeã, as esperanças de um resgate glorioso parecem cada vez mais distantes. A falta de coesão tática e as decisões erráticas do técnico Dorival Júnior têm sido alvo de críticas severas. O desempenho apático de jogadores chaves e a incapacidade de se adaptar às adversidades são sinais de uma crise mais profunda na seleção brasileira. A derrota para a Colômbia, em particular, destaca um problema sistêmico que precisa ser resolvido urgentemente. Esse mesmo problema anteriormente era chamado por toda a mídia de Neymar Júnior dependência. Será mesmo? A seleção brasileira, que outrora foi sinônimo de futebol arte e vitórias gloriosas, agora se encontra em uma encruzilhada. A Copa América de 2024, que deveria ser um trampolim direto para ressurgimento, tem se mostrado um palco de decepções contínuas. O futuro imediato parece incerto, e a necessidade de uma reavaliação estratégica é mais urgente do que nunca.
Os poucos torcedores que ainda mantêm a chama da esperança acesa aguardam ansiosamente por uma reviravolta que devolva o Brasil o antigo status de gigante do futebol mundial. E enquanto isso, do outro lado da torcida, cria-se uma forte corrente de pensamento. A seleção brasileira está morta e nunca mais levantará uma taça do mundo.